Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos de volta aqui na nossa City TV, a sua TV regional, através do canal 525 da Claro e também para toda a rede social, YouTube, Instagram e também Facebook, para o nosso prazer em conhecer. Esse programa que ouve personalidades da cidade, da região, nos mais diversos segmentos e sempre trazendo informações, prestando serviços e conhecendo um pouco dessas pessoas anônimas e também famosas que fazem a vida da nossa região. Hoje nós temos um outro convidado muito especial e nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que o senhor e a senhora vão gostar muito, que é a tradição gaúcha. O tradicionalismo gaúcho, que é um estado de consciência que busca preservar as boas coisas do passado sem conflitância com o progresso. Cultuar a tradição é o ato de transmitir os fatos culturais de um povo através de suas gerações. É a transmissão das lendas, narrativas, valores espirituais, acontecimentos históricos, hábitos inveterados, através dos tempos, de pais para filhos. É a memória cultural de um povo. E, originalmente, o termo gaúcho servia para designar os homens nascidos no Rio Grande do Sul e que viviam no campo, mais precisamente na região dos Pampas. Eles resultaram na miscigenação entre os índios, espanhóis e portugueses e, mais tarde, foram incorporados às culturas negra, italiana e alemã. Então, na literatura, o gaúcho é tido como sendo irreverente, altivo e guerreiro. E, por morar no campo, cuidando do gado, esses homens adquiriram habilidades de cavaleiros e de manejadores de laços, características que traduzem a tradição gaúcha. E é sobre ela que nós vamos falar no nosso programa de hoje, e nada melhor do que o patrão, o criador, o fundador do CTG Saudades da Querência, em São José dos Campos e para toda a região, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, ele que está conosco aqui hoje. Nós temos uma imensa alegria em recebê-lo aqui no nosso Prazer em Conhecer. Prazer em conhecer Derli Reis. Muito obrigado pela sua presença aqui, Derli. Boa noite. É uma satisfação muito grande eu fazer parte desse povo que você já entrevistou. Com certeza foi um sucesso. E cada vez que eu sou chamado, eu faço, ainda mais quando é um chamado de um grande amigo, de tantos anos, desde que nos conhecemos a primeira vez, parece que nós já éramos amigos antigos. Verdade. Né? E assim eu conseguia entrar no Vale do Paraíba, com todo o meu desconhecimento que eu tinha das culturas aqui do Vale do Paraíba, e de repente eu estava infiltrado no meio, de tal forma que, quando eu vi, eu olhei para trás, tinha passado 42 anos. Mas vamos deixar o Vale do Paraíba para depois, certo? Vamos saber primeiro de onde veio o Carlos Derli Reis. Então, eu sou natural de São Francisco de Paula, é uma cidade que cultua muito as tradições da região, e a minha família, toda ela é originária lá de São Francisco. Lá eu nasci, me criei lá. E quando eu vi, por eu ter nascido no campo e eu ter nascido a cavalo, entendeu? Lidando com criação e participando de carneação, de gado, de porco, de tudo que era bicho que se matava na época para fazer charque, para alimentar a criançada, né? Nós éramos 11 irmãos legítimos e mais 6 de criação. Eram 17 crianças na minha casa. E meu pai e a minha mãe, né? E no meio daquela criançada lá, imagina, né? E, de repente, eu era mais velho dos homens, né? Tenho uma irmã mais velha que eu, e ele um dia falou assim, ó, o pai está com um braço machucado, ele cortou um braço, não sei de que maneira lá, e você vai ter que ferrar aquele cavalo da carroça. E eu disse assim, pai? Ele olhou assim, você é o mais velho, você vai ter que ferrar o cavalo da carroça. E eu, graças a Deus, sabia fazer, porque eu via ele fazendo sempre.
E o pé do cavalo eu não conseguia segurar, mas a mão do cavalo eu conseguia, porque é mais fácil segurar a mão do cavalo. E justamente ele perdeu, minha sorte, que ele perdeu uma ferradura da mão, não do pé, né? E eu consegui fazer aquilo. Então, qualquer coisa que tinha lá no campo, na fazenda, não era uma fazenda muito grande, mas a gente criava gado, ovelha e cavalo. E quando eu vi, eu estava com 14 anos de idade fazendo toda a lida. E como é que era a convivência de 17 irmãos dele? Olha, esses 17 irmãos, tinha uns que era emprestado, né? Mas era da família, porque naquela época... Mas como que era emprestado? Eu vou dizer que era por acaso, então, né? Porque, olha, por exemplo, a minha irmã, a minha tia, faleceu jovem e deixou 3 crianças pequenas, 1, 2 e 3 anos. Aí os seus pais pegaram para criar. O meu pai pegou para criar aqueles 3, entendeu? Depois apareceu mais uma moça lá, que ofereceram para ele para trabalhar lá em casa, e ela virou até o pai registrar e ficou irmã. Tem um amigo que veio aqui participar do nosso programa, ele contou uma história como essa daí, que perdeu os pais muito jovem, né? Ficou órfão, e o tio, que é amigo nosso também, pegou para criá-lo. Então você é emprestado. Emprestado, pois é. E aí já tinha mais 2, entendeu? Então era 6 emprestados, né? Que participavam de tudo e, inclusive, quando meu pai faleceu, ele deixou lá escrito que a Noeli, que acabou de ajudar a criar nós, que ela era um pouco mais velha que nós, e ela fazia parte do que ele deixou, e tinha uma gleba de terra para ela. E no cartório, lá de São Francisco, nós fomos lá, e ele pedia para morrer num domingo, porque segunda-feira todo mundo ia trabalhar, não ia perder o serviço por causa dele. Espera aí, o seu pai pediu para morrer num domingo? Em domingo? Mas que história é essa dele? Não, porque aí ele não queria que ninguém perdesse o serviço. E todo mundo tinha... Mas escolhia o dia para morrer também? Então, e foi atendido, ele faleceu num fim de semana. E eu estava em São José dos Campos num dia de baile. E aí ligaram que meu pai tinha falecido, né? 1h da manhã, lá em São Francisco. E aí, imagina, né? Eu estava no baile, tinha bastante convidado lá e tudo. E aí eu tive que reunir lá membros da patronagem, dizendo que eu tinha recebido aquela notícia. E dali, daquele povo, um já pegou um telefone e foi arrumar a passagem para mim e a dona Marlene ir para São Francisco. E quando foi 8h da manhã, nós estávamos já dentro do avião, lá em Cumbica, e fomos para São Francisco. Mas com 17 irmãos, né? Alguns emprestados, como você disse. Sim, Como é que foi essa infância sua? Tem boas recordações? Eu tenho várias recordações, várias, muito boas, porque eu era o cavaleiro mais ágil da turma e eu era o buscador de parteira, você entendeu? E buscar parteira ficou na história. Até hoje, quando eu vou a São Francisco, aqueles que estão sentados lá na praça, aquele senhorzinho, o senhor é filho do seu Nenê, né? Você foi embora para São Paulo. Você era o buscador de parteira. Porque era um trabalho muito rigoroso esse, muito sério. E a parteira, geralmente, era uma só que tinha na região. E, às vezes, ela estava chegando em cima de um cavalo, ou numa carroça, ou a pé, de um trabalho que ela foi atender pessoa lá longe. E aí chegava eu lá, batia na janela, meu pai mandou ele buscar, e tem que ir, e tem que ir. E o buscador de parteira tem a responsabilidade, quando ele assume esse trabalho, que é uma coisa muito séria. É que nenhum camarada, oficial de justiça, ir algemar um cara e trazer lá para... Assim é o buscador de parteira, tem que levar. Mas o senhor era buscador de parteira da sua família ou Bom, dos minha vizinhos mãe ganhava também? um filho todo ano. Os vizinhos também E usavam? a vizinha também ganhava. E eu era chamado para ir lá buscar a parteira, entendeste? Então, uma irmã minha, a primeira irmã, a Neuza, chamada Neuza, ela nasceu no hospital. Naquela época, nascer no hospital era uma... né? E a minha mãe adoeceu lá na casa da minha avó, que morava na cidade, e aí a minha avó levou ela para o hospital, baixaram lá, no outro dia ela já tinha ganhado a nenê no hospital, mas todos foi em casa, os outros 10 ganhou em casa, né?
Depois da minha irmã mais velha, foi eu, que sou dos homens mais velhos, somos 6 irmãos homens. E você imagina, toda aquela criançada, quando dava gripe, não era num, era em todos. Quando dava sarampo, era em todos. Quando dava tosse coqueluche, meu Deus do céu, era todo mundo tossindo, ninguém parava de tossir. E assim era... Que situação, hein, meu? Era uma situação, né? E médico não tinha, tinha só benzedor, Dirceu. Era benzedor. Tinha o seu Justino, tinha a tia Antônia, que levava a camisa do outro, montava o cavalo e ia lá no seu Justino para benzer a camiseta, benzer a fraldinha do nenê. Um benzimento resolvia. Resolvia tudo, até os ossinhos que quebrava, grudava. É incrível. Ô, seu Justino, hoje não tem mais os seus Justinos, né? Cura, não, já foi, seu Justino já foi. E o que cura, Dirceu, não é o remédio, é a fé. Verdade. Né? E isso sarava. A criança ficava esperando lá, chorando, gemendo, e a camisinha chegava benzida, vestia, pronto, e já ia brincar lá fora, e já esquecia, e pronto, sarou. Né? Então, algumas coisas tinham essa facilidade, né? Porque era difícil morrer uma criança porque adoeceu com alguma doença desconhecida. Não, os benzedores resolviam tudo. E até a criação... Naquela época havia a reza, né? Sim. Havia uma benção, né? Hoje é virose, né? As crianças, todas as crianças, sem uma análise maior, têm virose. Aí já me perguntaram, e como é que essa gente estudava? Eu falei, estudava precariamente. Meu pai contratava uma moça de fora, uma professora, e dava aula para nós todos ali, da nossa turma, e os vizinhos de próximo que vinham ali também, para estudar. Tinha horário que era da 1 às 5, e aquele era interminável aquele horário, não terminava nunca. Aquela aula começava e não terminava mais. O senhor ajudava na fazenda, tinha aula. Como é que era o divertimento das crianças naquela época? O seu divertimento? Bom, Dirceu, nós todos éramos filhos de vendedor de leite. Meu pai sustentava todo esse povo vendendo leite. Então, no final de ano, ele ia na associação rural e davam para ele uma folhinha lá. Né? Aí, geralmente, a capa da folhinha, do ano todo, tinha um cavalo muito bem encilhado, ou uma vaca de leite, ou um touro de raça ali, e muito bonito, porque eu enfeitava a folhinha. E aí ele chegava, mostrava para todo mundo olhava já. Aí todo mundo já olhou. Ah, eu não olhei, então olha. Tá bom, aí ele pegava, olhava, ficava lá admirando aquela folhinha. Aí ele enrolava e disse assim, então se despeça que eu vou queimar. Pronto. Por que vai queimar a folhinha? Porque vendedor de leite não tem dia, não tem feriado, não tem morte, tem que vender o leite. E meu pai vendeu leite 43 anos, entregando de casa em casa o litro, tirando e entregando. E namorava 5 quilômetros da cidade. Ele levantava que horas para tirar esse leite? Levantava às 5 horas da manhã, todo dia. Com neve, chuva, com chuva, não importa. E quando a minha avó... E as crianças juntos? Todo mundo, a criançada. Todo mundo ia para a lavoura, cortar pasto, tratar as vacas e limpar o galpão depois. Era uma vida, assim, terrível. E a gente, no domingo, a gente tinha uma cancha de carreira reta, que era a diversão da criançada. Que é isso? Cancha de carreira reta. Era cavalo que corria, não era em prado, não era em redondo, era a cancha reta. Era um trilho, né? Aliás, eram 4 trilhos que faziam uma penca de 4, muitas vezes. Senão, eram 2 cavalos, um de cada lado, né? Corria e todo mundo ficava em roda, batia palma e torcida, era que nem entre Grêmio. Né? Era aquela empolgação daquele povo ali. Esperava o domingo para participar desse da evento. Da carreirada. Agora, nesse período aí da infância, adolescência, Suderli, o senhor tinha algum sonho de realizar um sonho que talvez parecesse imaginável? Dirceu, nós morávamos perto de uma estrada, que hoje continua a mesma estrada, mas hoje tem asfalto, e na época era tudo estrada de chão. Né? E eu, que era o mais velho, eu não sei se eu me achava mais esperto, que quando eu ouvia um barulho de caminhão, principalmente caminhão grande, eu ouvia aquele barulho, eu pulava no lombo de um petisco que estava sempre amarrado na frente, cada dia ficava um diferente, para a gente sair para ir na estrada, buscar alguma coisa. Lombo do quê? Um petisco.
O petiço é um pônei melhorado, né? Ah. Ele é um pouquinho maior, fácil da criançada cair e não se machucar. E eu montava e ia lá na beira da estrada ver passar um caminhão, entendeu? E eu ficava louco, vontade de, se aquele petiço acompanhasse, eu ia acompanhar aquele caminhão. E quando eu fiz 14 anos de idade, eu falei, a minha mãe sabia, e eu falei para meu pai que eu ia procurar uma oficina para me trabalhar, porque eu não queria mexer com vaca a vida inteira, eu queria mexer com caminhão, com reforma, com carreta, com tudo, né? E eu... Você que está assistindo, o senhor, a senhora aí, preste bem atenção nessa conversa. E mais lá no final nós vamos falar dessa história do caminhão. Continua. E aí, o que aconteceu? Eu fui para uma oficina, fui para a cidade, no meio de junho, um frio danado, e eu de pé descalço, e de tarde me deu um negócio na minha cabeça, igual deu quando eu vim para São Paulo, depois eu vou te contar como que eu vim para São Paulo, e eu vim parar em São Francisco, na cidade, na casa da minha avó. Cheguei lá, eram umas 8 horas da noite, todo molhado, embarrado, tudo. E ela se assustou. Nossa, tem alguém doente? A sua mãe está bem? Como é que está lá? Eu falei, não, está tudo bem, vó. É que eu resolvi sair de casa. Eu tenho que ter minha vida independente. Não vou ficar dependendo do meu pai. Quantos anos o senhor tinha? 14 anos. 14 anos foi para casa da avó. Foi para casa da avó. Aí ela falou assim para mim, amanhã de manhã, você pode dormir aqui, amanhã de manhã eu vou te levar embora. Eu falei, não, vó, eu não vou voltar. Eu vou arrumar um serviço e vou cuidar da minha vida. Lá já tem muita gente para meu pai cuidar da comida e da roupa e calçado, né? E eu quero começar a minha vida agora. Aí ela disse, vai dormir, toma um banho. Ela falou assim, tudo. A primeira vez que eu tomei banho em chuveiro, porque tomava banho, a gente tinha aquela água lá, aquele balde, enchia, levantava ele, depois abria aos poucos, né? Aquela água gelada no lombo do peão. E aí eu tomei um banho de água quente e jantei com a minha avó e deitei e dormi. Estava cansado, louco de frio, mal de roupa, uma barbaridade, né? Com aquele monteiro de criança, não tinha roupa para todo mundo. Usava o que tinha, né? Isso que nós éramos fazendeiros, né? A gente não era... Quem chegou primeiro saía vestido. É isso aí, era desse jeito, era o sorteio de tudo. E aí a minha avó disse, amanhã eu vou te levar embora. Eu falei, vó, se eu não puder ficar aqui, eu vou arrumar outro lugar, mas eu não vou voltar. Mas aí eu fui com ela de manhã comprar pão, tomar café, né? Aí eu lembro que eu, não sei por que tinha uma roupa seca lá, que me serviu, e um chinelo, e eu pus aquela roupa sequinha, não estava chovendo de manhã, e fui de chinelo e fomos bem pertinho, ela morava uma quadra da rua principal. Quando nós chegamos lá, tinha um movimento na frente de uma loja, e aí ela perguntou para um guarda que estava lá, o que estava acontecendo ali? Aí ela disse assim, ele disse, dona Mariquinha, a senhora não foi convidada? Porque ela era da sociedade lá, a minha avó, sabe? Ela morava bem no centro ali, e ela era uma exímia cozinheira e doceira, as grandes festas de fazendeiro, de tudo, ela que fazia o banquete, né? Aqueles banquetes que duravam 4, 5 dias, e era um negócio... E ela era muito conhecida. Aí ele disse assim, hoje está sendo inaugurada, aí na loja, a concessionária da Willys Overland do Brasil. A Willys está uma concessionária, é uma filial do Canela. A cidade de Canela já tinha loja, e eles já estavam inaugurando aquele dia lá. E aí ela ficou ali, aí tinha um café lá, e ela me levou, me apresentou para aquele povo ali, e eu daquele jeito, bem despilchado, que nem fala, né? Mas fui muito bem recebido, e ele disse assim, um senhor que era o encarregado da oficina. Se esse menino quiser trabalhar, eu arrumo um serviço para ele aqui. Aí a avó disse assim, é o que ele quer, ele está procurando serviço para trabalhar. E a pessoa está no lugar certo, na hora certa. Na hora né? certa. Você que está acompanhando a gente aí, ligou a TV agora, nós estamos conversando com Carlos Deli Reis, que é o patrão gaúcho aqui da nossa região, foi fundador do CTG, Centro de Tradições Gaúchas, contando um pouco da sua história. É isso daí. E ali eu fiquei um ano lá nessa oficina e tive o privilégio, que ele confiava muito em mim, eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, e eu montei o primeiro motor de um Jeep 4 cilindros, eu tirei o motor, desmontei ele, falei, esse você vai montar.
Primeiro você vai corrigir o defeito. Eu desmanchei, os empregados velhos fizeram gozação, passavam, gritavam, lá tinha bastante funcionário, era uma oficina grande. O dono chamava-se seu Neri Machado Neto, né? E ele não gostava de vadio, gostava de trabalhador. Aí um dia ele passou por mim assim, ele viu, ele falou assim, os outros parou, que está na hora do lanche. Eu falei assim, eu já não trouxe lanche, né? Então, ele disse, não, você não trouxe lanche, então vai pegar alguma coisa ali. Eu falei, não, eu tomei café de manhã, reforçado, né? Eu lembro que eu falei para ele, eu tomei café com feijão mexido, então até meio-dia eu estou abastecido, não tem problema não. E aí ele começou a confiar em mim e quando soube que eu sabia, já tinha aprendido a mexer em carburador, bombas de gasolina, colocar no ponto, trocar vela, trocar disco de embreagem, sistema de freio, né? E eu aprendi muito rápido. E aí ele falou assim, para o chefe da oficina, chamava Lori. Lori, aquele Jeep da prefeitura que chegou ali, o motor está com problema. Dá para ele fazer esse motor? Dá para ele tirar? Porque eu vi que ele é muito interessado, aquele guri lá vai dar muito bom, ele falou assim. E aí o Lori ficou muito faceiro daquilo, porque ele, desde que eu entrei lá, ele me deu todas as chances para me aprender. Quando tinha um problema lá, ele me chamava para resolver, e eu ia e conseguia resolver. Porque aquele patrão velho lá de Ribas sempre olhou para mim, de vez em quando dava um puxão de orelha, mas eu pedia um... Desde a época do seu Justino, hein? E aí eu tirei o motor, lavei as peças, separei o que ia mandar retificar e tudo. O rapaz veio buscar e disse assim, tem mecânico novo, ele separou, ele fez umas recomendas ali, ele quer que faça o reajuste do mancal do virabrequim lá na retífica, porque já vem pronto, é o segredo, porque senão quando começa a esquentar um pouquinho, começa a vazar o ar do mancal traseiro, aquelas coisas assim, né? E eu pedi para o rapaz da retífica observar com atenção aquilo ali. 3 dias estava no motor de volta, eu lavei as peças e aí eles ficavam olhando assim. Mas ele vai montar? Mas vai funcionar? Os empregados velhos, né? E o Dori, que era o encarregado, falava assim, vai funcionar sim, por que não vai? Ele prestou muita atenção quando ele desmontou, ele que viu o defeito que tinha, ele que pediu para o cara da retífica, né? Aí tinha um lá, chamava-se Ademar, que acho que não gostava muito da minha cara, ele disse, mas é um guri, ele estava entregando leite aí a semana passada, agora já é mecânico, e ele disse, e é do bom, ele falou assim. Eu não vou esquecer nunca o que ele falou. E por ironia, de repente, eu fui me casar e convidei esse moço para meu padrinho de casamento, entendeu? O Lori. O Lori. E o apelido dele era Compadre Sapo. Compadre Sapo. Todo mundo chamava ele de Compadre Sapo. Não sei por quê, porque ele era chatuquinho assim, tinha a carinha baixinha assim, e ajudava todo mundo, tinha uma família grande também. E aí nascia filho toda hora, e eu fui padrinho do filho dele, ele foi meu padrinho de casamento, e eu me entrosei com aquela turma. Até que chegou um certo dia, o meu cunhado, né, veio trabalhar em Caxias do Sul. E aí ele veio para Caxias do Sul, 15 dias ele voltou lá, impressionado com o que ele já tinha aprendido na Randon. A Randon é a fábrica, ainda é hoje, agora já é número 2 do mundo. Tinha 88 países que a Randon tinha concessionária, entendeu? Inclusive, eu fui chamado para fazer curso no exterior, quando a Randon foi montar a Randon Cochrane, né? Era para mim ser o chefe da oficina de montagem do caminhão fora de estrada, que é um sucesso hoje. O mundo inteiro tem esse caminhão, é um caminhão fora de estrada. Hoje os pneus têm 3 metros de altura cada pneu, rodado duplo. É uma potência aquele caminhão, ele pega 80, 100 metros cúbicos, 150 metros cúbicos, agora tem um que pega 150 metros cúbicos. O senhor foi para Caxias do Sul? Ele é fabricado em Caxias, esse caminhão. Seu cunhado estava lá? Estava trabalhando lá. E eu, né, eu estava empolgado com a minha chegada em Caxias e eu não quis ir para o exterior fazer esse curso, porque eu tinha outros planos na minha vida. Eu tinha um plano de eu sair de lá, de Caxias, aprender tudo que eu pudesse da mecânica pesada, do caminhão da gabine para trás, que eu achei que o futuro do Brasil era da gabine para trás, porque para frente, qualquer um pegava uma caixinha de ferramenta e dizia, eu sou mecânico.
se engraxava tudo, pegava uma roupa suja e dizia que era mecânico. E eu não entendia aquilo, eu queria fazer uma coisa que os outros não estivessem fazendo. E aí eu entrei dentro da mecânica pesada e carreta de 1, 2, 3 eixos, né? Tive a oportunidade de montar a primeira caçamba. Eu fiz a caçamba primeiro, a caçamba tombar na lateral, que não tinha. Ele ia bascular num lugar que não tinha como bascular para trás, porque pegava em cima, tinha galpão baixo e tudo, e aí nós fizemos uma caçamba de bascular na lateral. E eu tive o privilégio de fazer a primeira caçamba para bascular. Então o senhor saiu da fazenda no dia certo, na hora certa, foi para a casa da avó, e ao ir tomar um café na padaria, lá no bar naquela época, o senhor viu a inauguração da Willis Overland do Brasil. E dali começou essa vida profissional sua, né? Isso aí. Agora, senhor Deli, São José dos Campos apareceu na sua vida como? Bom, Dirceu, chegou um dia na Randão e que eu falei para mim, aqui basta para mim. Eu aprendi tudo que tinha que aprender, como nas máquinas, como na montagem, e como resolver os problemas que surgiam, que me chamavam para me resolver. Eu acabava resolvendo, e eu digo, eu vou ter que montar um negócio para mim. Aí apareceu um camarada lá na oficina e encomendou 2 carretas, daqui de Caraguá. E eu fiquei conhecendo ele da família Trombini. Um mora em São José, ainda hoje, o Milton, e o Sidney, que era o que estava lá, que foi prefeito de Caraguá, e ele falou assim para mim, seu Carderli, você tem que ir lá para São José, lá para a nossa região, lá não tem ninguém que faça nenhuma solda, não tem. E lá tem carreta para tudo quanto é canto, para tudo que é lado. E encomendaram 2 carretas. E eu estava de férias, quando ficou pronta a primeira, eles falaram, você leva essa carreta em Caraguá? Entregar lá no Parque Trombini? Eu tinha habilitação, eu manobrava carreta profissionalmente já, né? E eu engatei a carreta e vim trazer para eles aqui. E quando eu cheguei em São José, não podia descer, porque era final de semana, não descia carreta por ali. Eu fiquei parado até segunda, era 6 horas da manhã, fiquei parado. Aí eu desengatei o cavalo e fui conhecer São José, e saí por essas bandas fora aí. E é onde eu parava, no posto de gasolina, descia de bombacha, de lenço e tudo assim, e os caras vinham lá, mas quem que é você? O que você está fazendo aqui? Não sei o quê. E eu falei da minha ideia que eu tinha de vir embora para esse canto para cá. E aí apareceu lá um camarada e falou, eu sou da Bahia e eu sou agenciador de carga. E eu tenho alguns caminhões que são meus e tem mais de 100 caminhões que eu comando para carregar lá nas roças e trazer para Ceasa, aqui no Vale do Paraíba e para São Paulo. Esse caminhão passa tudo por aqui, para São José. E aí eu sentado com ele, tomando chimarrão, e ele falando na Bahia e o que E eu falei assim, eu tenho ideia de montar uma oficina para mim trabalhar da gabine para trás, porque para frente tem muito mecânico, e para trás não tem. E ele disse assim, então, o que você precisa aqui? Eu digo, eu preciso arrumar um local para me trabalhar, para mim vir para cá. Mas você tem disponibilidade de tempo para vir, se eu arrumar um lugar para você trabalhar? Eu disse assim, eu tenho, porque onde eu estou, eu vou lá e digo, eu sou empregado, eu digo que eu não vou trabalhar mais e acabou, vou vir embora. E não deu outra. Um dia eu cheguei em casa, falei para a dona Marlene, eu vou viajar, vou para São Paulo, dar uma olhada para lá, como é que está, e na hora do almoço, falando para ela, e ela falou assim, mas quando você pretende fazer isso? Eu falei, hoje de noite, que eu já comprei a passagem, peguei e mostrei para ela. Comprei uma passagem de ônibus para vir para cá, sem ninguém saber. Aí ela ficou sabendo na hora que eu falei que detalhe eu ia embarcar às 5 horas da tarde. Peguei um ônibus em Caxias, um ônibus muito bom, e vim embora. Esfriei bem a cabeça, tive tempo para pensar a noite inteira, saímos de lá às 5 da tarde, chegamos no terminal Tietê, era 11 horas da manhã, né?
Então, tive muito tempo sozinho, sentado, resolvendo, pensando. A minha ideia não era ir para São José, não era vir para o Vale do Paraíba, era ir para São Bernardo do Campo, porque lá é que era o centro dos transportadores de automóvel. Lá as carretas gaiola puxam automóvel. E eu me tornei técnico dessas carretas, entendeu? Mas também tive uma oportunidade de trocar, de não mexer mais com essas carretas, porque eu trabalhei, eu não estava vendo futuro, porque é uma coisa que dá muita mão de obra, muito trabalho, é muito ferro, é muito grau para montar uma carreta dessa. E eu chegava a montar em 10 dias uma carreta, né? Mas era muito trabalho. E aí, eu estou lá em São Bernardo do Campo, era meia-noite, parado numa esquina, e tinha um certo sujeito que estava fazendo uma greve lá. E ele pulava em cima da Kombi e mandava botar fogo, despejar a gasolina todo em redor da fábrica da Volkswagen. Na época ali montava até o Carmanguia. Era um cara barbudo, né? Na época ele não tinha barba, mas tudo bem. Eu não gosto de falar essas coisas, sabe, porque me irrita. E aí, passou uma carreta e me conheceu. Lá de Caxias do Sul, buzinou. Pô, o que está fazendo aqui aí? Você fugiu da cidade? Falou assim. Falei, não, cheguei hoje aqui. Aí ele disse assim, mas você está com ideia de fazer o quê? Parou o caminhão, assim, bem no meio da rua lá. E eu embarquei, sentei, e ele disse assim, o lugar de você é no Vale do Paraíba, porque lá não tem ninguém que solda nada, que conhece nada, que não alonga um caminhão, não reforma uma carreta, não faz nada. Só tem esses mecânicos que você fala que tem uma caixinha de ferramenta, bota um macacão todo sujo, se rola no chão e fala que é mecânico. Mas desse não é a minha profissão, eu não quero ser esse, não, eu quero ser diferente. E embarquei no caminhão, e ele me deixou lá em Jacareí, quando chegamos de manhã, eram umas 8 horas, e deixou lá em Jacareí, na frente do Romani, do outro lado era o Romani, mas já tinha passarela. E aí eu atravessei com a minha mateira, com uma mala de garupa, com as minhas coisas dentro, atravessei do outro lado. Aí, quando me falaram que tinha um gaúcho lá, eu falei assim, vou tomar um chimarrão, não vou nem esquentar a água, vou tomar um chimarrão com esse gaúcho. E quando eu cheguei na porta, a primeira decepção que eu tive foi encontrar um gaúcho lá, sentado, tomando chimarrão, muito educado que ele foi, não me convidou para entrar, não me convidou para mim tomar um chimarrão com ele, não me ofereceu, nem água quente, não me ofereceu. E ali eu fiquei conhecendo umas pessoas estranhas para mim, bem estranhas. E ela lá de Flores da Cunha, da minha cidade, eles eram. Mas deixa eu passar, que depois tem um passado, que eu vou falar dessa pessoa. Tá bom. E aí eu cheguei em São José dos Campos. Desci ali na Gruta, no restaurante da Gruta. Desci, ele me deixou ali e eu fiquei por ali, andando. E aí tinha uma churrascaria ali, cheguei na churrascaria, almocei ali, conversei com muita gente. E para frente, um pouquinho ali, na Jorge Wistman, tinha um potreiro cheio de vaca de leite. Aí eu fui lá, olhei aquelas vacas, coisa mais linda ali, tudo. E fiquei olhando para aquele terreno, falei, ai, que coisa mais linda esse terreno aqui, né? Mas deixe lá, que eu falei para você, desse índio velho lá de Riba, que nem diz o gaúcho, e ele ouviu o que eu falei. Chegou um dia, voltando um pouquinho para trás, e eu desci ali, andei por ali, vi esse lugar das vacas lá, e vim até ali aqui perto do Novo Hotel, na Rua Jacareí. Ali na Rua Jacareí que eu encontrei esse cara que era da Bahia e que tinha as carretas que transportavam tudo que era tipo de melancia e melão, banana, tudo que era coisa. E já começou a chegar caminhão ali no posto, era o posto do macaco, chamava o posto, tinha um macaquinho lá na árvore, e ali tinha a Rua Jacareí, número 164, e tinha um galpão para alugar. E eu vi aquele galpão e ele falou assim para mim, eu acho que eu conheço o dono, e eu vou ligar para ele, né? Ele pegou, não tinha celular, que nem hoje, cada um carrega 2, 3 celulares. Mas tinha um
Orelhão, ele largou as fichinhas lá e ligou e falou com o seu Miguel, a Automecânica Primos, ali da Rua Paraibuna, que era o dono daquele galpão. E aí tinha uma placa para alugar o galpão. E eu peguei o telefone, que estava na placa, e eu e ele, esse rapaz, ligamos para a imobiliária. Aí a imobiliária me deu uma esperança muito boa. Ó, o dono daquele imóvel, ele está querendo dois fiadores com escritura e um aval de um banco. Só isso. Só. Aí eu falei assim, olha, eu não conheço ninguém aqui, com escritura ou sem escritura, eu não conheço ninguém. E em aval de banco, muito pior ainda, não é? Você não tem nem conta em banco, nunca tive, como é que eu vou fazer? Mas eu vou falar com esse cidadão, com o dono. Disse eu fiquei 8 dias em redor de conseguir falar com ele. Ele, na época, ele entrava na frente de um caminhão, saía lá atrás e ia para lá e já entrava no outro, chamava ele de um lado, ele do outro e eu atrás dele. Aí chegou uma certa manhã... Que era o dono do Automecânicas Primo. É, o dono da Automecânica Primos. Aí chegou um dia de manhã, eu cheguei lá às 5 horas da manhã, peguei água quente, fiz meu chimarrão lá e sentei numa pedra que tinha lá. 5h30 ele chegou. Ele falou, ué, você dormiu aqui? Eu falei, quase. Eu não dormi, mas quase. E eu vim falar com o senhor o seguinte, se o senhor vai me alugar o galpão, eu vou fazer o último pedido. Se o senhor não vai alugar, o senhor fala que não, que eu vou voltar para a minha cidade, ou eu vou tentar alocar um outro galpão. Aí ele olhou para mim e disse assim, o que você tem para garantir o aluguel? Eu falei, senhor Miguel, eu tenho 2 braços, são fortes e sei trabalhar. Eu não vim aprender nos caminhões, nem em carreta, de outras pessoas, e eu aprendi a trabalhar. Primeiro eu aprendi. Aí ele falou, então você quer fazer concorrência para mim, porque a oficina grande só tem a minha aqui, ele disse. Não, mas o senhor é mecânico, eu não sou mecânico. Eu era mecânico, hoje eu não sou mais mecânico. Hoje eu sou um montador de carreta, de truque em caminhão, a quinta roda, tanque-sela, paralama de cavalinho, colocar truque, eu faço isso. Colocar o para-choque original, aquelas coisas tudo. Aí ele falou assim, então você falou que tem 2 braços sãos e fortes, mas você acha que vai pegar serviço para manter uma família? Você vai trazer a sua família? Pensou bem, Gaúcho? Você vai trazer a sua família, você vai assumir um aluguel caro comigo, porque o aluguel lá está 700 conto na época, isso era 42 anos atrás. O aluguel hoje é 700 conto. Eu falei, porque o senhor vai fazer um desconto para mim. Ele falou assim, você não sabe nem se você vai pegar serviço aqui, você já quer desconto? Eu digo, eu quero desconto, senão depois eu não posso lhe pagar. Ele falou assim, não, mas eu vou lhe alugar, vou tirar a imobiliária e você vai buscar a tua família e vou botar a chave naquele prego ali, ó. A chave do galpão vai estar ali. E eu vou fazer 500 conto, 6 meses. E vou fazer 700 conto depois dos outros 6 meses, 1 ano. E você vai buscar a sua mudança. E eu cheguei lá e falei para a dona Marlene, eu estou indo embora para São José dos Campos, e quem vai comigo, vai. Quem não vai, vai ficar. Ela falou, vai todo mundo. Então, arruma as coisas que nós estamos indo embora para São José dos Campos. Rapaz, e tinha um programa de rádio lá, que de vez em quando eu ia lá, fazer um biquinho lá na rádio, era a Rádio Caxias do Sul, e tinha um programa do seu Abrelino Cardoso. E eu falei no programa que eu ia vir embora para São José dos Campos, e as minhas milongas eu ia dançar na estrada e quando eu chegasse. Tá bom. E aí a Carla ligou o rádio, eu tinha uma caminhonete que tinha um rádio, não sei por que tinha aquele rádio, e pegou a Rádio Caxias do Sul. E ele falou assim, eu vou dedicar uma música, um grande amigo nosso, que está nos deixando, mas deve estar na estrada a hora dessa. E eu estava em cima da ponte de Santa Catarina, a divisa com o Rio Grande do Sul. E eu puxei o freio de mão, e ela desceu do outro lado, e eu peguei a mão dela e dancei uma milonga em cima da ponte. Parou os caminhões que desciam e os que subiam. Eu olhava, buzinava, abanava, tudo, né?
E eu dancei a milonga ali, na divisa A dança da despedida. da despedida. Olha só. Você acredita num negócio desse? Acredito. O senhor é um homem iluminado, hein? Se tivesse fechado a estrada naquela época lá, o senhor não tinha conhecido o baiano, não é verdade? O baiano não tinha referendado o Vale Justo. do Paraíba. Justo. E o senhor não estaria aqui. Então, o senhor é um homem iluminado desde a época que o senhor foi buscador de parteira, essas coisas todas aí, o benzedor, não é verdade? Então, Francisco Justino, senhor Justino, a tia Antônia. o senhor tem uma história muito bonita. É. Nós estamos em cima do horário aí, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para continuar essa conversa aí, mas agora vamos falar sobre o CTG. O senhor chegou em Justo. São José, criou aqui um CTG, que foi um sucesso, é um sucesso. É um sucesso. Né? Muitos gaúchos, e quem não é gaúcho também participou e participa desse CTG. Justo. Então, essa história você vai contar daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial, porque hoje o bate-papo aqui é com Carlos Derli Reis, ele que é um gaúcho, lá de São Francisco de Paula, né? São Francisco de Paula. São Francisco de Paula, está em São José, aqui no Vale do Paraíba, há mais de 40 anos. Mais de 40. Você lembra que ele falou que com 13 anos de idade ele ouviu um barulho de um caminhão É. e falou, talvez o meu sonho está aí, ó, um caminhão, né? Só para passar para o próximo bloco aí, quantos caminhões que o senhor mexeu, consertou, dirigiu até hoje? Não, o senhor não sabe. Foram centenas e centenas de caminhões, não é verdade? Centenas, isso. Então, aquele menino que ouviu um barulho de um caminhão, hoje é um homem consagrado aí e respeitado nesse trabalho profissional de mecânica de caminhão, transformação de caminhão. Veja bem, que história legal. Já já nós voltamos logo após o intervalo comercial. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa City TV, a sua TV regional, canal 525 da NET Claro, para YouTube, Instagram, Facebook, para toda a rede social e sempre trazendo um entrevistado interessante, assuntos também muito interessantes. É uma prestação de serviço aqui, o nosso prazer em conhecer, conhecendo pessoas que fazem a vida da nossa cidade, da nossa região. Aqui nós tratamos de assuntos políticos, assuntos de saúde, esportes, enfim, tantos personagens que já passaram por aqui, tantas personalidades anônimas e famosas que têm muito para contar, tiveram muito o que contar e contaram muito aqui no nosso programa. E hoje nós estamos ouvindo Carlos Derli Reis, ele que é um gaúcho lá de São Francisco de Paula, chegou a São José dos Campos há mais de 40 anos e aqui constituiu família, e hoje é um empresário próspero e também é o patrão do CTG. O CTG é o Centro de Tradições Gaúcha. O nosso Centro de Tradições Gaúcha do Vale do Paraíba é o Saudades da Querência, criado, fundado por ele. E no primeiro bloco, ele falou de São Francisco de Paula, da sua infância, como ele entrou nesse segmento mecânica pesada, né? Muitos caminhões que passaram pela sua mão. Ele teve uma oficina em São José dos Campos, ali de frente a Johnson, e hoje está há alguns anos em Caçapava, logo na divisa com São José. Continua militando nesse meio da mecânica pesada. Mas, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco do CTG, né? Como tudo isso aconteceu, Derli? Você que é um gaúcho tradicionalista, chegou aqui no nosso Vale do Paraíba, não tinha CTG, né? Não. Não, né? Não tinha, não. O CTG, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, eu creio que tem ali o seu CTG, o seu Centro de Tradição Gaúcha. A maioria. Bom, e aí, chegando aqui, já trabalhando nessa mecânica pesada, Isso. um dia você falou, vou criar um CTG aqui em São José. Como é que foi isso? Então, você sabe que eu sempre saio com a minha mala de garupa, né? E dentro dessa mala de garupa, eu trouxe 3 coisas, 3 desejos que eu queria fazer. De primeira, primeiro dinheiro que eu ganhasse, eu queria fazer. Uma casa para mim morar, que fosse minha,
um galpão para mim trabalhar, que fosse meu, e um CTG para mim dançar, que eu seria o fundador desse CTG. E quando eu vi, eu estava dentro da minha casa, estava embaixo do telhado do meu galpão e dentro do meu CTG. Mas para chegar nesse CTG, foi luta, né? Foi muita luta, né? Foi uma batalha. Foi uma batalha. Por quê? Porque quando eu cheguei, eu fui subir o elevador do 7º andar da prefeitura e lá me recebeu o prefeito da época, que era o Dr. Robson Marinho, né? Aí eu cheguei lá, ele levantou, veio lá na porta, abriu e me abraçou como se nós tivéssemos muita amizade já de muito tempo. Por quê? Ele tinha feito uma excursão de político, né? Na cidade de Gramado. E ele ficou encantado com o que ele viu. E aí convidaram ele para jantar no hotel Bela Vista de Canela. E lá ele foi recepcionado pelo patrão do CTG e fizeram uma apresentação, fizeram um mini baile para eles lá. E ficou encantado com aquilo. É um mundo novo. E quando ele me enxergou na porta da prefeitura, 2 dias depois que ele veio do Sul, ele disse, eu vi o CTG entrando ali na minha porta, ele disse, né? Então, o seguinte... Já chegou apoiando, né? Já recebeu apoiando, né? Apoiando, na hora. Aí ele falou assim para mim, olha, o que você precisar, você não bata na porta, chega e abra a porta aqui e entre, né? Tá bom. Aí digo, olha, eu vou precisar de tudo, porque não temos nada, temos uma ideia só. Ele falou assim, tem alguma reunião, já foi feita, alguma coisa? Eu falei, não, nós temos primeiro arrumar um local. Ele disse assim, chamou uma moça, ele disse, liga para o presidente da Câmara, ver quando que a Câmara Municipal está disponível para esse gaúcho fazer a primeira reunião dele lá. E a primeira reunião foi no dia 12 de maio de 86. Disponibilizaram para nós, a prefeitura, e eu fiz vários convites, e lá nos reunimos, e tinha 40 e poucos gaúchos lá. Gaúchos e gaúchas, e simpatizantes, né? E fizemos a primeira reunião. E dali marcamos já a segunda reunião, lá na Câmara. E ali ficamos conhecendo bastante gente ali, tudo, e todo mundo gostou da ideia. Achou que era uma coisa interessante, que era uma cidade muito grande, que na Embraer tinha muitos gaúchos, em todas as empresas tinha muitos gaúchos. Tinha o tiro de guerra, tinha o Centro Técnico Aeroespacial, tinha Tabaté, tinha a Bavex lá de Tabaté, e tudo minado de gaúcho, né? E nessa reunião foi feita a segunda reunião. Na segunda tinha 78 participantes. 78. Eu ia assim para trás, pessoas que nunca tinha visto na minha vida, também nunca tinha me visto, né? E nós parecia que era uma reunião de irmão, de amigo, entendeu? Dependendo de onde veio fulano, ciclano, tudo. E apareceu um cidadão, e era o João Cursino, diretor da escola João Cursino. Aí ele falou assim, olha, eu estou vendo a ideia de vocês, eu fiquei apaixonado por essa febre de vocês, essa fé que vocês estão, no sucesso que vai ser. Então, eu vou oferecer uma sala de aula ali do colégio para vocês fazerem as reuniões lá. Pelo menos é particular. E lá vocês podem fazer um arroz carreteiro, que aí eu já estava sentado comendo arroz com vocês, ele falou assim. E fizemos o primeiro arroz carreteiro daquela turma, fizemos os primeiros ensaios de dança, porque CTG tinha que dançar. Só quem dançava era 2 pares, eu e a Carla, e tinha mais um cidadão do CTA que dançava, né?
E dali, quando chegou 15 dias, já tinha uns 20 par dançando e indo para o sul, encomendando bombacha, encomendando bota. E a inauguração foi no dia 18 de maio de 86, lá na Rua Jacareí. Já pulei do Cursinho para lá. Por quê? Porque quando eu aluguei esse galpão lá, eu montei o cine lá na Rua Jacareí. E eu tive tanta sorte, né, que o meu primeiro cliente foi o dono do supermercado Garça de São Sebastião, seu Oswaldo, japonês. E ele me deu um faturamento do seu. Nunca na minha vida eu imaginei ter ganhado num mês o dinheiro que eu ganhei ali, né? Porque eu peguei um serviço só, a reforma de uma carreta, que foi, na época, 7.400.000, em 42 anos atrás. Eu não sei nem que moeda que era. Mas esse dinheiro, ele me deu 5 milhões de entrada. A dona Marlene fazia o recibo, ela tinha pego uma revista que tinha uma casa nos Estados Unidos, do Pelé, e ele pagou 5 milhões. Era de dólar, mas não tem importância. Ela se baseou e escreveu no recibo. Não sabia nem escrever 5 milhões. E esse cliente continua meu cliente, meu amigo, e ele falou assim, quando a carreta chegou lá em Caraguá, todo mundo disse, ei, japonês, parabéns, mais uma requisição nova, mais uma carreta nova. Não, foi reformada a carreta, não é nova. É aquela carreta velha. Tem um gaúcho lá que veio do Rio Grande do Sul, de Caxias, e ele montou o oficina lá em São José dos Campos. E já mandei mais 2 caminhões para ele, mandei um caminhão que... E com esse faturamento, o senhor investiu no CTG? Não, não foi, eu não investi total no CTG, né? Mas eu investi sempre uma quantia que não me fazia falta e que sobrava, porque na época sobrava dinheiro, sobrava muito dinheiro. E eu ganhava muito dinheiro. Trabalhei demais, muito, sempre trabalhei muito. E quanto mais você trabalha, quanto mais é elogiado o seu serviço, a aprovação do meu serviço, os guardas rodoviários, todo do Vale do Paraíba, traziam um caminhão velho lá no guincho, carreta velha. Quando eu via, amanhecia lá, 4 carretas batidas, tudo torto, uns pegavam fogo e tudo, eles largavam lá. Entendeu? Eu via aquilo lá, ali naquela rua, não tinha residência. Tinha 2 residências, que foi o primeiro casal que nós conhecemos, que era o vizinho lá de baixo, que nos abriu as portas e recebeu de braços abertos. Nós não tinha água e nem luz no galpão ligado. O cara que morou lá cortaram a água, cortaram a luz, roubaram os registros d'água e tudo. E o senhor Miguel, quando me alugou o galpão, ele falou assim, Gaúcho, eu não quero incomodação para mim, eu tenho muita já, vocês se viram lá. Quanto menos você me incomodar, melhor, ele falou assim. Digo, eu vou falar uma coisa para o senhor, não vou lhe incomodar nada, nunca vou lhe incomodar. Tanto é que quando fez 6 meses que eu estava pagando os 500 mil, a dona Marlene foi lá pagar ele, e eu falei, agora, mês que vem, é 750. E a mulher foi lá pagar, levou 750, e ele falou, ué, o que está acontecendo? Estão pagando demais, estão ganhando muito dinheiro? Falou assim, brincou com ela, né? Não, ele falou que combinou com o senhor, que era 6 meses, 500, depois 750. Então, esse mês já mandou trazer 750. Pega o 250 e leva de volta. Eu não quero esse dinheiro. Vai deixar até o fim do ano os 500. Porque também ele falou assim para ela, agora como é que ele falou? Está congelado. Tá bom. Aí ela pegou os 250, botou na bolsa e levou embora. Tá bom, detalhezinho, eu peguei a bicicleta e fui lá, ela pertinho ali. Fui lá, levei os 250 e falei, senhor Miguel, o que eu combinei com o senhor não congelou nada. Porque o senhor está vivo e eu estou vivo, ganhei dinheiro dentro do seu estabelecimento e eu vim trazer os 750, que é o que eu combinei com o senhor. Ele falou, você é 250? Ele falou assim, em 6 meses, você sabe quanto que dá 250? Eu falei, eu sei quanto dá, mas não é meu, é seu. Disse, seu, quando fez
mais 2 meses, ele chegou lá de manhã e falou, você pode dar uma voltinha comigo? Eu falei, lógico, imagina. Ele estava com o carro dele, embarquei. Ele falou, esse terreno aqui, eu tenho esse terreno, ele tem 1.300 metros, 1.350 metros. E eu quero vender para você esse terreno. Eu falei, seu Miguel, eu estou pagando aluguel, como é que eu vou lhe comprar um terreno desse aqui? Faz um churrasco lá hoje, assa uma carne, qualquer, pode ser bem dura, não tem importância. E compra um litro de uísque bem ruim, que eu vou levar um gerente de banco, que é meu amigo, te apresentar, e ele vai comer carne e nós vamos fazer a cabeça dele. Vai lhe financiar esse terreno. E daí, ele levou lá um moço, bem jovem, era do Bradesco, ali do centro, o gerente, e ele comia muito, graças a Deus, e tomou uísque, tomou vinho, e tudo ficou vermelhinho, né? E a dona Marlene juntou. Naquela época era cheque predatado e duplicata, e o cara dava um visto e tudo. Daquele cheque predatado e as duplicatas que a gente tinha guardado no primeiro ano, deu para pagar 50% do terreno. Aí eu entreguei aquilo para ele, aí eu disse, Miguel, se eu vou levar, porque ele já bebeu muito, senão amanhã ele vai dizer que nós não levemos. E amanhã nós vamos concretizar. Amanhã eu pego você aqui e nós vamos lá. Tá bom. Aí chegamos lá, no outro dia, o seu Miguel mandou ele somar, quanto é que tinha, ele somou. Aí ele disse assim, eu aceito, mas se voltar o cheque ou algum duplicado, eu não achar o endereço, que às vezes o cara põe o endereço. Eu falei assim, tem um companheiro meu, um amigo meu, lá de cima, que ele falou que é para mim entregar, que não vai ter problema nenhum. Disse, eu não voltou nem o cheque, nem o duplicado, foi tudo pago na hora. E esse terreno era onde? Ali, aquele ali do viaduto das Juntas, na frente ali. Frente à Praça do A Gaúcho. A Praça 20 de Setembro. Fizemos a Praça 20 de Setembro, na porta da minha casa, né? E ali ele falou assim, eu vou ser o ponta esquerda, ser o ponta esquerda do restante, porque 50% eu financiei e 50% eu paguei. Em 12 meses, não me lembro a prestação quanto que era, mas não era muito baixa. Aí ele falou assim, se você precisar atrasar um mês para você pagar a prestação, paga a prestação, depois nós acertemos, não tem problema. Aí o senhor saiu da Rua Jacareí e foi lá para o Parque Industrial. Fui para lá, da Rua Jacareí. Aí, quando eu fui entregar a chave para ele, depois eu volto um pouquinho para trás. Quando eu fui entregar a chave para ele, ele falou assim, eu não vou pegar a sua chave, porque 1 ano e 8 meses que eu esqueci daquele imóvel, você nunca me ligou que eu entupiu o banheiro, nunca me ligou que caiu o portão, nunca me ligou que quebrou uma telha, eu esqueci daquele imóvel, você não me deu trabalho nenhum, né? E eu falei, engraçado, o senhor estava com tanto medo que eu não ia lhe pagar. Ele disse, não, tanto é, eu não estava com medo que eu lhe tirei da imobiliária e lhe pendurei a chave naquele prego ali, ele falou assim para mim. E que benção. Ele falou, e agora nós vamos fazer o seu galpão lá, eu vou ajudar. Como que eu vou te ajudar? Ele O disse, CTG? não, o meu galpão, Tá. para Lá mim na trabalhar, Parque Industrial. que era o segundo, o que eu trouxe na minha mala de garupa, era o segundo desejo. E aí, ele disse assim, eu tenho muito cliente lá, de mecânica, que a caçamba dele não para mais nada, dentro cai tudo, está tudo podre. E eu vou pegar essas reformas para você, e aí você recebe em areia, em bloco, em material de construção para fazer o muro. E os clientes que eu vou oferecer para você, que eu vou mandar lá, pode confiar que é gente que são meus clientes há muito tempo, para consertar a caçamba, da cabine para trás. Né? Tá bom. Eu sei dizer que eu reformei um monte de caçamba. Quando eu vi, eu já tinha um monte de bloco amontoado, já tinha areia, pedra lá no terreno. E ele ia lá todo fim de semana olhar, todo fim de semana. Ele chegava lá, eu estava lá fazendo alguma coisa, aí, capinando e fazendo uma valeta na divisa, nossa. E ele falava assim, se precisar de um crédito, de alguma coisa, em algum ponto financeiro, você liga para mim, que eu mando lá o Zé Roberto, o Carlos Alberto, que era o filho dele, administrador. E quando eu vendi aquele terreno ali, e eu comprei lá em Caçapava, eu fiz uma inauguração, fiz aquele galpão e fiz inauguração. E eu convidei toda a família dele. Mas e o CTG? Aí vai entrar o CTG. Quando eu fui entregar a chave, ele falou assim, não vou receber essa chave.
você monte alguma coisa lá. Eu falei, seu Miguel, eu vou fazer aquilo lá um CTG, Centro de Tradições Gaúchas, lá na Rua Jacareí, número 164. Eu falei, Isso em 1986. em 86. Foi a primeira festa, foi a inauguração do CTG lá. E, olha, vou dizer uma coisa para você. Era um galpão pequeno, lotado sempre, sempre lotado, lotado, lotado. Aí entrou aquele negócio de carne que não podia comprar carne, os açougues não estavam mais vendendo carne, não sei por que era, mas sempre aparecia lá um santo milagroso e a gente conseguia a carne e fazia churrasco, na época que era proibido também, né? Sempre tinha muita gente, sempre, sempre. E aí eu conheci a alta sociedade, conheci o presidente de Santa Rita, presidente do Tênis Clube, presidente do Luz Brasileiro, tudo. E eles entraram junto comigo para dentro do CTG, essa gente. Mesa, cadeira, som emprestado, técnico de som eles botavam lá, a Fundação Cultural. Talmiro Canuto foi o presidente da fundação, me ajudou muito, muito, muito. E como é que foi a transição da Rua Jacareí para o Palmeiras de São José, quando construiu aquele imóvel do CTG no Palmeiras de São José? Então aí o Antônio José Mendes Faria, por ironia do destino, de presidente da Câmara, ele virou prefeito. Você lembra que faleceu o Hélio Augusto. O Hélio Augusto de Souza, né? Faleceu. 40 dias de prefeito. Foi a primeira vez que eu, em São José, coloquei a bandeira do Rio Grande em cima de um caixão. Levei o pessoal do CTG para lá, fizemos um cerimonial lá e deixei. Eles agradeceram muito. Tanto é que agora, e tem o irmão dele, aí, está quase da minha idade, e esqueci o nome dele agora. Cláudio Mendel. O Mendel. E ele é o que faz teatro com a minha filha, com a Karen. E ele fala assim, Cideli, nunca um corpo de um cidadão que era até ser prefeito, era estranho, foi tão homenageado que nem vocês fizeram com ele lá. A gente vai agradecer o resto da vida. E eu só saí da beira do caixão, né, quando foi tirado o corpo para enterrar. Fiquei ali todo o tempo. Da minha patronagem, naquela época. Ele está falando do Hélio Augusto de Souza, que foi prefeito da cidade, Sim. foi secretário do Sim. Robson Marinho, Sim. né, que hoje Sim. leva o nome da Fundais, né? Fundação Hélio Augusto de Souza, que trabalha aí em prol de tantas crianças aqui da nossa cidade, da região. Hélio Augusto de Souza, grande E aí, personagem. nasceu o CTG Saudade da Querência, né? E quando eles pensaram que era um aventureiro que estava ali, né? Eu falei um dia para o arcebispo D. Eusébio. Ele me chamou lá na casa dele, e ele disse assim, eu quero dizer que você tem todo o meu apoio e tudo que você precisar, a gente conhece. E na hora que eu precisei, não foi bem dessa forma, né? Você lembra a polêmica que tivemos, porque um dava o terreno, o outro tomava o terreno, o outro tirava o terreno, e até nós pegar lá no Torrão do Ouro. Aquela área lá, que foi na época que o prefeito lá era o Pedro Ives. Não era o Pedro Ives, era antes do Pedro Ives, Antônio José. Não, Antônio José, aquele que era do INPE, como é que era o nome dele? Que fez sucesso, mudou a cidade. Emanuel. Emanuel Fernandes. Foi que nos deu aquela área lá, né? Nos deu. E até então... Bom, esse CTG é uma luta aí dos gaúchos e não gaúchos também, os admiradores do tradicionalismo gaúcho, construíram no Palmeiras de São José um galpão maravilhoso, mas aí houve problema lá com a comunidade, uns eram contra, né? E aí deu muito trabalho para o CTG, o CTG teve que sair de lá. Isso. Na verdade, e depois aquele galpão ficou abandonado e ali... Virou assombração lá. Mas aí, o que aconteceu? O gaúcho, você não pode dar muita liberdade, tem que ficar com a rédea meia curta. Como eles deram muita liberdade,
Eu cheguei lá, como é o nome dessa rua? Não tem rua, aqui é número, então vai ter nome. Essa rua vai ser Saudade da Querência. Né? E aquela rua lá, não tem número, é número. Eu falei, vai ser a Rua Bento Gonçalves. E aquela outra, a Rua Cidade de Bagé. Quando eles viram, eles estavam cercados. E aquela praça lá, aquele terreno grande, vai ser a Praça Farroupilha. E aquela outra praça lá, a Praça 20 de Setembro, você teve em todas as inaugurações junto com a gente lá. Quando o povo viu, lá tinha não era um patrão, tinha um ditador. E está até hoje ali atrás, ali tem a Praça 20 de Setembro, tem a Rua Saudade da Querência, e aí asfaltamos todas as ruas, que não tinha nem 1 metro de asfalto, não tinha parado o ônibus Mas parava... se tornou um bairro muito bonito lá e as pessoas, lá, os moradores se orgulham de viver naquela época. Saudade de Bagé, na Rua Saudade da Querência, Saudade da Querência. Cidade de Bagé. Cidade de Bagé, Cidade de Bento Gonçalves, né? Cidade... Bom, enfim, quando eles viram, estavam cercados. E aí veio a ciumeira, né? Porque eles nunca conseguiram nada. Mas aí teve uma parte assim a parte social, uma parte muito legal, porque os vizinhos que eram encostados da parede, eu fiz uma reunião lá e falei, gente, nós vamos ter que contratar eles para manutenção, eles são gente necessitado, tudo. E tinha um senhor bem do lado, e ele falou assim, Gaúcho, a minha esposa está precisando de um tratamento e usar um óculos que ela não está quase enxergando. Aí eu chamei a dona Marlene e falei, pega essa senhora, vê onde tem que tratar ela, tem que operar a catarata. Manda operar, manda fazer um óculos para ela e eu pago. E nós vamos curar ela e ela vai voltar a enxergar. E Deus, foi uma benção, né? A mulher voltou a visão dela, operou a catarata, usou aquele óculos, tudo. E aí mudou um pouco os vizinhos, pelo menos os vizinhos encostados no CTG mudou. Né? O vizinho do outro lado, que era o seu Zé Leiteiro, lembra do Zé Leiteiro? Eu falei assim, ó, tem uma chave daquela porta dos fundos, eu quero que o senhor faça a limpeza lá, varrer, capinar ali em roda, limpar a cancha de bocha, e toda noite nós ia para lá jogar, e toda noite juntava 40, 50 pessoas lá, comendo lá, fazia comida, fazia arroz carreteiro, fazia linguiça frita, fazia tudo que era coisa, e enchia de gente lá. E aí começou as festas do pessoal, queria fazer festa lá, e quando nós íamos, o CTG abria segunda a segunda, de segunda a segunda, sempre lotado de gente, sempre. Aí tinha os conjuntos que vinham, você lembra? Os conjuntos que vinham tocar para nós, só conjunto grande, conjunto caro. E o pessoal de São Paulo, eles vinham 2, 3 ônibus para cá, que também não retribuía, quando ia para lá o pessoal, lá para São Paulo. No Embu, tinha 3 CTG, agora só tem um. E lá em Diadema é o CTG Meu Pago, que continua lá no mesmo lugar, eles compraram o terreno, não pode mais fazer movimento à noite, porque o pessoal vem de barco pela Bilis, represa Bilis, e assalta lá à noite. Então, eles estão fazendo só de dia. Mas eles vinham para cá colaborar com nós ali. E o nosso baile, hoje os bailes terminam às 3 horas da manhã, os nossos terminavam 9h30, 10 horas da manhã. Eu lembro, num baile, domingo, 10 horas, tinha gente tocando, dançando, e comendo, e almoçando, e fazendo comida, e limpando o salão. O CTG, na época, agregou muitas pessoas, né? Eram muitas festas, e era um ambiente saudável, na verdade, de bons relacionamentos. E tudo isso comandado pelo patrão, o Carlos Derli. E, inclusive, o Derli, naquela época, ele foi homenageado na Câmara Municipal de São José com o título de cidadão joseense. E foi uma das cerimônias mais bonitas que eu vi. Que coisa. Muitos anos eu militei na Câmara Municipal e eu vi muitas homenagens, né? Mas a do Derli marcou, porque os gaúchos vieram a cavalo pela Rua 15 de Novembro, né? A cavalo pela Rua 15 de Novembro e na entrega da certificação,
houve ali uma dança no plenário da Isso. antiga Câmara Municipal. Foi um momento muito bonito e marcante, um momento né? histórico, né? É. Aí depois disso, a partir do 8 dias que tinha acontecido isso, apareceu lá uma moça da prefeitura dizendo assim que eles queriam fazer um documento, porque o último que recebeu unanimidade fazia 25 anos atrás, que eu recebi unanimidade, que o presidente era o Florivaldo Rocha, e ele falou, para o velho dele, eu quero votar também. Então, eu tive 21 votos, unanimidade. E o título foi dado pelo doutor Macedo Macedo Bastos, né? Macedo Vereador Bastos. Macedo Bastos, que era Macedo delegado de Bastos. polícia, grande Macedo Bastos, que também fazia parte lá do CTG, Sim. estava sempre lá, ele com a família, né? E ele que fez o requerimento propondo esse título de cidadão para o Derli, e foi aprovado por unanimidade. Unanimidade. E o Derli também está aí nos livros, ele faz parte da história de São José dos Campos. Sim. Né? São José, antigamente. Foi homenageado também lá na Associação Esportiva São José, recebendo uma certificação como personalidade importante da cidade. Então, o Derli marcou seu nome na cidade e é reconhecido até hoje como grande patrão, o homem do tradicionalismo gaúcho. E esse tradicionalismo levou o CTG hoje a ter uma sede própria no Parque Industrial. Definitiva a sede própria ali. O terreno foi doado definitivamente, ninguém mais vai mexer ali. Então, para quem não sabe, ali atrás da Eaton, né? Entre a Praça Natal e a Eaton, há um galpão enorme ali, onde hoje é a sede definitiva do CTG. E tem muito movimento ali, todos os finais de semana tem festa. Disseu, ali, infelizmente, né, eles acham, as pessoas, muitos, acham que vai funcionar sempre da maneira que funcionava no nosso tempo. Mas mudou as pessoas, mudou os empregos, mudou as pessoas mais antigas faleceram, tem muitos. Eu estava vendo uma lista dos que faleceram, eu disse, meu Deus do céu, não tiveram a sorte de completar 80 anos. Muitos. Falando, o senhor está completando 80 anos essa semana, né? 80 anos. Que maravilha, que bênção, 80 anos. E olha, deixa eu fazer uma coisa para você. Para mim agradecer tudo que eu recebi de abraço e de pessoas que olham olho no olho, pessoas que se sentem honradas de ter trabalhado junto comigo. E eu sou um sujeito, eu falei para você muitas vezes, todo mundo sabe, eu sou um sujeito que não tem estudo. Meu estudo é o da vida, né? E tive uma professora particular em casa, quando eu era criança. Ela ensinava a tabuada, do 1 até a tabuada do 5, Pai Nosso e Ave Maria, nisso eu sou bom, Pai Nosso e Ave Maria eu sou muito bom ainda, né? E o resto? E aí, quando eu me vi na minha diretoria, na minha patronagem, era o doutor Paulo Martini, o doutor Oscar. Bom, só tinha eu que não era DR. Marcelo Marins, né? Continuo, meus amigos, e se eu falasse, eu não assinei porque eu estou esperando o patrão dar a palavra dele. Sim. Que benção sempre o senhor foi isso. muito respeitado, né? Que benção isso, né, Anderson? Pensa. Se eu falava assim, vamos fazer um baile, aí eles se assustavam. Ave Maria, eles faziam assim, quando vai ser esse baile? Eu falei, sábado. Por que sábado? Hoje já é quarta. Não, mas está vindo um conjunto, vai fazer um preço bom para nós, ele vai tocar no Embu, vai tocar lá no meu pago, e eu já contratei. E nunca deu errado. Nunca deu errado. Por isso que eles tinham tanta confiança, né? O senhor eu repito, o senhor é um homem iluminado, sabe? O senhor ajudou muito o desenvolvimento aqui da nossa cidade, tanto profissionalmente como também trazendo essa força dessa militância gaúcha, né? Esse tradicionalismo. Nós aprendemos muito com o que o senhor trouxe lá do Rio Grande do Sul, e o gaúcho é admirado aqui na nossa região, como o nordestino também é, né? Nós temos o centro nordestino aqui, Justo. do Luciano Silva, que Tem um grande amigo lá.
Também. O mineiro, né? É, Mineiro isso na aí. nossa região norte aí isso aí. também. Então, isso é muito importante e valoriza muito a nossa região. Então, deixa eu só falar um negocinho aqui. Uma pessoa que eu sempre agradeço quando tenho oportunidade, diante do público, da audiência, que eu sei que seu programa tem, é a dona Ilka Bertolini, porque ela é que fazia a Feira das Nações. Você lembra? No Parquinho Lembro. Santos Dumont, Tradicional Feira das Nações. tradicional Feira das Nações. E ela, quando me apresentaram ela disse assim, pena que eu lhe conheci agora. Se eu tivesse me conhecido uns 20 anos, nós ia voar. Nós ia levantar voo, eu e você. Eu falei, dona Ilka. E realmente, ela era incrível. Ela era incrível. Não, mas, seu Deli, vamos fazer uma reunião hoje, fechada, só entre nós. Hoje, a possibilidade de ser a prendinha para botar faixa da Feira das Nações tem que ser fulano de tal, porque ela nunca ganhou, então ela vai ter que ganhar. Né? Então, Dá uma ajeitadinha, então. nomeia ela, pronto, nomeia ela. Olha, se me xingarem, se amanhã tiver no Antônio Leite, eu vou botar a culpa no senhor. Eu digo, não, pode falar que foi eu que disse. Seu Derli, eu tenho umas perguntinhas aqui, nós estamos quase que em cima Sim. do tempo, né? Tem umas perguntinhas aqui para lhe fazer. Vamos lá. O que São José dos Campos e o Vale do Paraíba representam na sua vida? Dirceu, eu falei uma vez lá no Rio Grande do Sul, que eu fui lá receber na minha cidade, da prefeitura lá, me chamaram lá, e eu falei assim, que 80% da minha vida eu dei para São José dos Campos, 80%. Aí os vereadores lá falaram, então, o senhor daqui da sua cidade, de origem, você nasceu, se criou aqui, é só 20%. Eu falei, infelizmente, estou falando sinceramente, porque lá que eu tive um pai, Miguel, dono da Automecânica Primos, que me abriu os braços, os vizinhos do lado, que nós estávamos no escuro lá, abriram a porta da casa, nos ofereceram, o seu Benê, o nome dele, esqueci o nome dela, vou lembrar, e tantos outros que abriram as portas para nós. Né? E lá no Sul, eu sempre falo, lá tu nasce rico ou tu morre pobre. Entendeu? Porque abre um loteamento lá, você ganhou um dinheirinho, você tem dinheiro para dar entrada, você vai lá e fala, você trabalha onde? Eu trabalho na Randão. Ah, a gente separou o pessoal da Randão ali. Eu falei, moço, ali aonde? Não, logo na caída ali. Era uma pirambeira que quem descia lá nunca mais ia subir. Dava vertigem em cabrito descer ali. E lá era o pessoal da Randão que eles queriam botar. Por que não me dê um terreno aqui na frente? Não, porque aqui está reservado, que aqui vai ser uma padaria, que aqui vai ser o que, aqui vai ser aquilo lá. Tá bom, obrigado, bicho. E aí, isso já era Caxias do Sul, não era São Francisco de Paula. Imagina lá em São Francisco. E então, aqui, desde a minha chegada, as portas se abriram, cada um que chegava continua hoje a mesma coisa, você sabe, o José Fiorino, o dono da Ragon, né? Eu cheguei na porta dele para pedir, para fazer a instalação no galpão ali, que eu precisava ligar, força e luz. Aí eu falei assim, primeiro eu quero que o senhor me diga quanto eu vou gastar. Ele olhou para mim e falou, você tem dinheiro para pagar? Eu falei, não, eu não tenho, mas eu vou ganhar para pagar. Ele disse, não, primeiro vamos fazer o serviço. Até hoje ele me visita, meu amigo, comentamos quando eu cheguei, quando eu fui na casa dele, quantos almoços, quantas festas. E por isso é o motivo de eu estar aqui. Se tornou um membro do CTG. Se tornou um grande admirador do CTG. Aí ele botou lá, o som dele era tudo música gaúcha e tudo. Qual é a sua religião? Bom, eu sou batizado e sou católico, apostólico, romano, entendeu? Mas a minha crença, é incrível que pareça, a minha crença é o trabalho, é o bem, é o respeito, é a admiração pelas pessoas, o agradecimento da maneira que sempre me recebem as pessoas. E eu acho que isso é a minha religião também, né? Mas eu sou católico.
E qual a importância da família na sua vida? Isso você conhece a minha família. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu hoje ainda comentei com a mãe daquele moço ali, que é a minha cunhada, que está lá. Chegaram ontem. Viajaram direto de Florianópolis para cá, se perderam, mas chegaram aqui. E eu, Carlos Derli, não seria ninguém sem a dona Marlene. Porque ela sempre foi meu braço direito, foi meu esteio do galpão. Sempre, sempre, sempre. Né? E 60 anos de vida conjugal. Né? Hoje, o carinho que a gente tem, eu por ela e ela por mim, é muito maior que quando nós era jovem. Muito maior. Aí depois veio a Carla, que é a mais velha, né? Que continua uma criança. Né? Continua, a Carla é uma criança, não é uma pessoa que está chegando aos 60 anos agora, né? É uma criança. Aí depois o meu filho também, ele vai todo dia tomar café comigo. Chimarrão ele não toma, né? Vou esperar você largar essa cuia aí. Ele diz, ainda bem que eu não estou fumando. Se eu fosse fumar um charuto aqui, aí tu ia correr, porque ele nunca fumou. A Karen é outra benção, né? Tem minhas duas netas, a Maria Fernanda está fazendo medicina, está dando aula de inglês, encaminhada na vida, né? A outra mais nova. Então, a minha família é o meu ser, motivo de eu ter 80 anos de idade. E qual é o seu time do coração? Eu sou colorado. Sou colorado. E colorado nunca vai ser gremista, sabe? Nunca. Porque eles falam assim, um dia num programa de rádio, não me lembro quem que ligou, e falou assim, perguntou para ele sobre a Revolução Farroupilha. Eu falei, a Revolução Farroupilha é até o dia que tem Grenal. Ali começa novamente a Revolução Farroupilha. Porque desce um carro, para um carro, desce 2 vermelho e 2 azul, os 4. Eles não voltam junto. Os 2 que perderam não vai no carro, no mesmo carro. Seu Derli, tirando o churrasco, como é que é o Derli na cozinha? Eu pensei que eu era uma porcaria na cozinha. E descobri que não. Eu descobri que eu tenho as minhas habilidades na cozinha. E só agora eu estou podendo mostrar, porque antes eu não podia ficar na cozinha, porque eu entrava na cozinha, as mulheres me atropelavam, né? Não pode ficar na cozinha. Em casa, a dona Marlene não deixava eu fazer nada. E agora, ela já faz 2 anos que fizemos um combinado, e ela faz a comida e eu lavo as louças. E eu gosto muito de lavar louça, sempre gostei de lavar, né? Então, aparece uma xícara sem asa, um copo que está trincado, foi eu que quebrei. Mas isso é coisa de cozinheiro, né? Eu falo para ela, essa asa da xícara cai mesmo, você bate, cai. E viagem, o senhor gosta de viajar? Disse, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só fico em casa porque a dona Marlene não gosta de sair, porque senão eu estava no mundo, eu estava andando. Lembra que eu falei da dona Ilka? Que se ela me conhecesse mais cedo, nós estávamos voando, e é isso mesmo, nós íamos voar, porque ela também não gostava de ficar parada. Umas viagens marcantes que o senhor fez? Olha, eu fiz várias viagens marcantes, várias, mas sempre destaco uma viagem que eu fiz, eu e a dona Marlene, para Goiás. Não sei por que eu tinha um desejo de conhecer Goiás. E quando eu vi, nós estávamos lá, em Goiás, andando, e aí eu cheguei lá naquela igreja famosa lá, como é que é o nome lá? Um santuário que tem lá muito grande, quando eu vi, eu estava lá dentro, não sei como que me jogaram lá dentro. E eu guardei aqui coisas assim, impressionantes que eu vi lá, muito, muito. Eu fiz viagem para a Argentina, né? Fiz viagem para Uruguai, Paraguai, né? Não foi tão legal como as viagens que eu fiz. Aí um dia uma moça me perguntou assim, seu Derli, o senhor não conhece os Estados Unidos, o senhor não conhece? Eu falei, guria, eu quero conhecer primeiro o Brasil. Eu não conheço o Brasil. Nós temos um Brasil tão bonito que tantas pessoas gostariam de conhecer, eu ainda não conheço todo o Brasil. Seu Derli, pessoas marcantes na sua vida. Cite aí umas 3 ou 4.
Aqui em São José, eu vou lhe dizer, eu tive, não uma, eu tive 3 pessoas que marcaram muito. Uma foi o seu José Fiorito, que é o Zé da Ragon. A outra foi o marido da Carla, uma pessoa impressionante comigo. Não deu certo com ela, mas é problema deles, né? Que é o Tadeu Moscardi, né? E o seu Antônio Carlos Davoli, que foi parceiro, viajou comigo, viajamos lá para o Sul, eu e ele. A dona Marlene não ia de avião, eu ia de avião com ele e ela ia de carro, né? E aí pegava nós no aeroporto lá. E vou dizer uma coisa para vocês, eu não é querer ser puxa-saco, mas no setor de comunicação, eu conheci você, conheci o Antônio Leite, né? Que ele era esquisito, né? E um dia ele me chamou lá na rádio. Me chamou lá e disse assim, se você precisar aqui, só diga quando você vem. Sempre me recebeu. Quando ia ter um evento, um baile, eu ia lá na rádio, né? E aí lá eu conheci também o Lano Brito, lá eu conheci o Ferreira Leite, né? E sempre que eu tive qualquer coisa para resolver, fui me conciliar com você, conversei muito com você sobre essas coisas, sobre aqueles acontecimentos, cheguei a ter vontade de desistir, porque chegou num ponto que era insuportável. Eu parecia que o CTG ia desmoronar, né? E aí, quando o doutor Pedro Ives assumiu a prefeitura, o seu Juca me ligou e falou assim, patrão, eu fui num jantar da posse do Pedro Ives, lá no Santa Rita. E ele olhou para mim, apontou com o dedo e falou, vou fechar teu clube. E ele ficou muito invocado dele falar clubes. Não, que lá não é um clube, lá é um Centro de Tradições Gaúchas, não é um clube. E eu me admiro você fechar se você é um dos fundadores. Ele era fundador do CTG, né? Dona Vânia, a esposa dele, e ele era um fundador. E foi ele que mandou fechar. A última vez foi ele. Ficou essa mágoa. Né? Mandou. Então, eu cortei ele da minha... Agora, são pessoas que o senhor tem, marcaram na sua vida, né? Agora, um ídolo. O senhor tem um ídolo? Tenho. Hoje não está mais entre nós, mas foi o seu Miguel, da maneira que ele me alugou aquele galpão, quando eu lhe falei nas garantias que ele pedia, e depois, quando eu olhei para ele e falei, tenho 2 braços, são fortes e sei trabalhar. E ele confiou na minha palavra. Aí ele falou assim, vai buscar a tua família, a chave vai estar naquele prego ali, ó, e vai lá buscar a tua família. E a venda do terreno lá, do viaduto da Jones, também foi uma coisa assim. Ele falou, não... Ele garantiu. Ele garantiu. E outra coisa, a primeira vez que eu fui na Bel Metal, que é uma multinacional que vende até hoje chave de alumínio mundialmente, eu cheguei lá sem cadastro. E aí a moça falou, mas o senhor tem cadastro com a gente? Eu falei, não tenho. Aí, mas o senhor tem alguma pessoa que poderia informar lá na cidade que o senhor mora? Eu falei, tenho. E dei o telefone da oficina do seu Miguel. Eu sabia que mais ou menos naquele horário ele estaria lá, que era o horário que eu sabia que ele estava de lá dentro. E ela pediu para falar com ele, e falou no meu nome. E ele garantiu. E ele disse, fala para o diretor de vocês aí, que vocês não vão vender 10, 12 chapas para ele. Pode carregar 100 chapas no carro dele que eu garanto. Bacana. Senhor Derli, digamos que o senhor tivesse que deixar São José dos Campos, Caçapava e morar em outra cidade, qual cidade o senhor escolheria para morar? Eu tenho um compromisso assumido com a falecida da minha avó, que foi o seguinte, ela falava assim, você não chegou, eu falei que a minha avó era analfabeta, era pego no mato, era uma bugra, e
muito querida de todo mundo. Inclusive, o Serrano, bem jovenzinho, fizeram uma música para ela, o Baile da Mariquinha, porque ela era a Dona Mariquinha. E essa música, até hoje, eu chego em casa e eu escuto essa música. E ela disse assim, meu filho, você não vai ficar aqui em São Francisco, nem em Caxias, você vai morar muito longe. Agora, vou afirmar para você uma coisa, você nunca vai voltar para trás, você vai só para frente. Então, eu tenho um compromisso com ela, nunca vou voltar para trás. Quando eu vendi o terreno aqui, aquele terreno ali, eu vendi para o senhor Antônio Carlos. Aí ele falou assim para mim, eu passei ontem na Dutra, e ali no trevo da Dom Pedro, tem uma área para vender ali, mais ou menos, eu lembrei de você, comprar uma área lá. E eu vou pegar você amanhã cedo e vou te levar lá para ver a área. Aí a dona Marlene falou assim para mim, você vai contra a vontade lá, né? Porque nós não vamos voltar para trás. Você se lembra que você falou que nós só vamos para frente, para lá. Eu fui lá olhar a área, agradeci ele, e aí eu dei uma desculpa, né? E ele aceitou, porque era um aterro, né? Se eu meter um caminhão carregado aqui em cima, vai atolar até a carga do caminhão aqui, porque era tudo mole, quando chovia era tudo. E até hoje não fizeram nada lá naquele terreno. Aí apareceu aquela área ali também, que foi uma coisa que caiu do céu, né? Tenho duas perguntas finais para o senhor. Primeira, o senhor poderia trocar uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora do teu passado, o senhor estaria onde e fazendo o quê? Dirceu, essa meia hora assim, do meu passado, eu estaria no mesmo lugar que eu passei, porque eu fiz uma aventura e fui morar em Passo Fundo, porque eu queria me estabelecer para mim. E aí, conversando lá, na associação comercial, que eu tenho também uma parte da associação comercial aqui de São José, que nós fizemos a CI Sul, você lembra disso, né? Foi o Luiz da Luma Vale, que era o presidente da associação da CI Sul, e eu era da diretoria dele, e durou 2 anos, 3 anos, não sei, né? E aí depois tiveram que voltar e tiraram a associação dos bairros, deixaram o seu Redondo, lá da Chácara Unida, e ele montou aquele... A SECRE. E está até hoje, né, aquilo lá. E ele pediu para a gente ficar lá, junto com ele, então, mas tirar a CI Sul dos bairros, deixar só no centro, e a SECRE era para fazer justamente isso, auxiliar os empresários, indicar local, empresa que vinha se estabelecer na cidade, que quisesse auxílio, qualquer tipo de auxílio, de engenheiros, de técnicos, então não precisaria mais a associação comercial. Tá bom, tudo bem. Mas essa experiência que eu passei de lá até aqui valeu muito para mim, valeu muito, porque eu encontrei muita gente boa, mas também encontrei muito no cego também, né? E fazer essa divisão, para mim, que era bem jovem, não foi fácil, entendeu? Não foi fácil. Mas sempre apareceu um cabeça branca que me deu uma orientação, porque eu sempre procurei conversar com as pessoas. Valeu a experiência, então. A experiência da pessoa, da cabeça branca. Bom, a última pergunta. Uma grande saudade. Grande saudade. Grande saudade. Sem dúvida, foi quando eu saí lá do Sul, deixei lá toda a minha família, deixei meu sogro e minha sogra, que gostavam muito de mim. Eu fui o primeiro genro, e meu pai e minha mãe. Quando eu fui me despedir deles,
Ele me perguntou e eu não soube responder. Por que você vai sair de um lugar que você está tão bem? Ele falou assim para mim. Eu falei, pai, eu não sei se eu estou tão bem, porque até hoje eu não tenho uma casa para me morar ainda. Né? Eu já tenho 2 filhos, tinha o Fernando e a Carla, e tenho um compromisso assumido com a dona Marlene, de dar estudo para eles, de criar eles, e isso aí é uma coisa que me dá... Ao mesmo tempo, a satisfação de ter conseguido formar eles. O Fernando não quis estudar. Falou, você não se formou em nada, por que eu vou me formar? Né? É um grande chefe de oficina, é um grande trabalhador. Passei tudo para ele, e ele, com o pé nas costas, comanda tudo. E uma oficininha desse tamanho, parecia que não era nada, faz 42 anos que está trabalhando. E os clientes são sempre os mesmos, Dirceu. São sempre as mesmas empresas. As que faliram não me deram prejuízo. Não me deram prejuízo para gente grande, não para mim. E nós continuamos. Firme e forte. História maravilhosa. Carlos Derli Reis. Prazer em conhecê-lo. Mais uma vez. Os nossos ouvintes aqui tiveram esse prazer de hoje conhecer esse grande gaúcho, patrão do CTG Saudades da Querência, o homem que trouxe a cultura gaúcha aqui para o nosso Vale do Paraíba há mais de 40 anos, continua aqui conosco, grande empresário, uma luta, uma batalha que você ouviu aí desde o começo do nosso programa, um homem iluminado, que esteve na hora certa, no lugar certo, porque o anjo da guarda disse, você merece e você vai chegar lá. Chegou. Uma família linda, bem constituída. Então, esse é o Carlos Derli Reis, o nosso convidado de hoje, nesse prazer em conhecer. Muito obrigado pela sua participação, Derli, e parabéns aí pelos 80 anos e que venha mais 80 pela frente aí, muitas histórias para contar. Você sabe que já me fizeram muitos desafios comigo, mas eu também faço desafio. Nos 60 anos, eu disse assim, olha, vocês estão todos convidados para os meus 80, né? E o local, vocês vão receber onde que vai ser, eu falei assim. E agora, eu não vou mais convidar para 20 anos, mas para 90 vou fazer o mesmo convite, o mesmo endereço, o mesmo local. Então, daqui a 10 anos, estaremos de volta aí para mais uma entrevista comemorando os 90 anos de Derli, que está fazendo 80 e tem muita saúde, tem muita lenha para queimar. Tem. Derli, obrigado, viu, Derli? Eu que agradeço. Leve um abraço a toda a família aí, a todos os seus amigos. Eu que agradeço. Quando a Carla falou, eu fiquei muito honrado, muito contente de você, por você ter me convidado. O seu sucesso, eu sabia, né? E outros amigos meus, que também são do jornal, da revista, das rádios, da TV, não tiveram a mesma sorte, né? Porque não é... O sol nasce para todos, mas uma senhora falou, Gaúcho, o senhor está falando que o sol nasce para todos, mas aquece só alguns. Eu falei, então eu tive o privilégio dele me aquecer, porque para mim sempre teve calor humano, calor do sol, da luz, de tudo. Obrigado, gente. Um amigo sempre esteve do lado dele aí, pegando esse aquecimento e esse brilho. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Continue conosco, continue na programação da CIT TV, uma programação diversificada, 24 horas aí na sua telinha, com programas para mulher, para criança, jornalismo, enfim, tem tudo um pouco para você estar sempre conosco durante todo o dia. Muito obrigado e segunda-feira, às 10 da noite, estaremos de volta aqui com mais um entrevistado e um assunto também interessante para você que nos acompanha. Muito obrigado. Aqui o trabalho de produção é do nosso Alex Silva e a direção-geral de César Latti. Em nome de todos, uma boa semana para todos aí. Muito obrigado pela sua sintonia.